Bom, vamos lá então à segunda competência diária. Aqui, o objetivo do Enem é avaliar se vocês sabem utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre elas. Então, vamos ver a sexta questão. A gente tem a essa competência 4 habilidades associadas, tá bom? Então, ela diz assim: as ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para o motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre dois pontos não pode ser calculada usando o segmento ligando esses pontos, mas sim pela contagem do menor número de quadras horizontais e verticais para sair de um ponto e chegar no outro. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi localizado no ponto O e o cruzamento das ruas no ponto A, ambos ilustrado, é de 400 metros. Né? Então, o que ele está considerando? Que ele tem que andar 2 para a esquerda e 2 para cima. Então, se cada quadradinho vale 100, ele andou 200, mais 200, 400. Um indivíduo solicita um táxi e informa ao taxista que está a 300 metros do ponto O, segundo a regra de deslocamento citada em uma determinada esquina. Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância do cliente, pois a bateria do seu celular descarregou antes de ouvir a informação de qual era a esquina. Quantas são as possíveis localizações desse cliente? Então, vejam lá. Ele está dizendo que são 300, então a gente tem que imaginar quantas possibilidades tem. Então, vamos pensar o seguinte. Ele podia estar numa linha reta. Então, ele podia estar aqui, né? 100, 200, 300, 100, 200, 300. Opa, aqui em cima. Ai, cachorro. 100, 200, 300 e aqui embaixo. Né? Então, eu já tenho 4 possibilidades. Aqui já tem 4, né? Mas, obviamente, vai ter mais respostas. Não vai ter só 4. Né? Pode ser que algumas pessoas pensem que é possível fazer uma circunferência aqui, né? Todos os pontos que estão à distância 300 da origem. Só que a gente não pode usar esses outros trechos, né? Imagina que se fizesse uma circunferência, ia ter ponto aqui, e aí no meio da quadra isso não vai fazer sentido. Então, né, no meio da quadra, assim, tipo aqui em cima, então não vai dar muito certo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Pensar na questão das distâncias. Então, se eu tiver a distância de uma na horizontal e 2 na vertical, eu vou estar a 300 também. Então, eu tenho essa possibilidade espelhada aqui, olha, 1 mais 2, essa possibilidade espelhada aqui e essa aqui. Então, eu já tenho 8. Então, já não vai ser 4. Né? E, além disso, eu posso ter o contrário também. Eu posso ter andado 2 na horizontal e 1 na vertical. Então, aqui é uma possibilidade, aqui é outra possibilidade. Aqui 1 na horizontal e 2. 2 na horizontal e 1 na vertical, outra possibilidade. Aqui outra possibilidade. Eu não consigo enxergar mais nenhuma, né? Porque o caminho tem que ser feito por cima dessas linhas. Então, eu tinha 4, né? Depois eu acrescentei 8, agora eu acrescentei mais 4. Então, eu tenho 12 possibilidades. Essa é a resposta certa. Tá bom? Deixa eu apagar. Opa! Ai, gente, desculpa, não era isso que eu queria fazer. Só marcar de novo, então, aqui. 300, 300, 300 e 300. 1 e 2, 1 e 2, 1 na horizontal, 2 na vertical, aqui. E depois esse outro aqui. Né? Então, a resposta correta é C. São 12 possibilidades. Certo? Eu falo do índice de acertos depois, tá? Bom, a sétima. Para divulgar sua marca, uma empresa produziu uma porta-canetas de brinde na forma de sólido composto por um cilindro e um tronco de cone, como na figura. Para recobrir toda a superfície lateral do brinde, essa empresa encomendará um adesivo da forma planificada dessa superfície. Qual é o formato desse adesivo? Então, olha só. A gente precisa ver qual que é a planificação dessa figura. Basicamente é isso. Então, a gente tem que imaginar como que essa figura abriria. Eu vou pegar aqui, eu tenho até um adesivo de gatinho. Se a gente tiver um copo, uma lata, qualquer coisa que seja cilíndrica, se a gente abre, a gente tem um retângulo. Né? Então, imagina que você tem algo redondo assim, né? E aí, quando vocês abrem, a gente acha um retângulo. Então, a gente já sabe que essa parte aqui da figura, quando abrir, ela vai ser um retângulo. Então, ela vai ser ou a B, ou a C, ou
ou a D ou a E, né? Tá errado aqui essas letrinhas, né? Aqui é D, aqui é E. Então, a gente já sabe que não vai ser A. Bom, vamos lá. Agora a gente precisa pensar no fundo. É óbvio que a lata tem fundo, né? Então, aqui eu precisaria ter um círculo. Mas o adesivo, ele não vai ser usado embaixo, né? Ele está falando que é para recobrir só a superfície lateral. Então, ele não está falando que vai recobrir embaixo. Então, portanto, a letra D a gente já pode eliminar, né? Aqui eu não sei o que eu fiz, eu copiei acho que errado da alternativa. Essas duas aqui estão iguais, né? Então, basta a gente decidir se vai ser a B ou a C. Eu acho que eu copiei, ao invés de copiar a alternativa A, eu copiei 2 vezes a C. Mas tudo bem. A resposta está entre B e C. Então, a resposta está ali entre B e C. Então, a gente tem que imaginar como é que vai se fechar, como é que vai virar o tronco do cone, né? Aí, é uma questão de imaginação. Eu não sei se vocês conseguem visualizar que se vocês tiverem essa curvinha aqui, ó, essa parte aqui, essa curvinha, na hora que ela se fechar, ela vai ficar meio levantada. Ela não vai encostar aqui. Para eu garantir que na hora que eu feche, isso daqui tem a mesma medida, eu tenho que ter essa medida aqui igual a essa da base, né? Então, eu preciso que seja um trapézio aqui em cima, para poder fechar bonitinho, emendado aqui nessa parte da lata lateral. Tá bom? Então, a resposta certa é a C, beleza? Bom, vamos para a oitava. A oitava é bem interessante, ela diz assim, olha, uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Se vocês quiserem, né, já passar para anotar isso aqui, né? 18 aqui, 24 aqui. 18 metros, 24 metros. Foi necessário demarcar nesse terreno 2 outros iguais, na forma de triângulos isósceles, sendo que um deles será para o filho e o outro para os pais. Então, ele está dizendo que esses triângulos aqui são isósceles, ou seja, que essa medida é igual a essa. E essa medida aqui vai ser igual a essa, tá bom? Os terrenos... desculpa. Além disso, foi demarcada uma outra área de passeio entre os 2 novos terrenos para o acesso livre, para o livre acesso das pessoas. O terreno e a área de passeio são representados na figura. A área de passeio calculada pela família em metro quadrado é... Então, ele quer saber quanto que é a área dessa parte cinza. Então, vamos pensar assim, olha, o terreno todo, ele tem área de 24 vezes 18, certo? Né? Vamos imaginar que a gente tira esses 2 triângulos para calcular o que sobra. Por quê? Olha, se esses 2 triângulos têm a mesma área, então aqui também vai ser 18, né? E como eles têm a mesma medida, a medida desse lado aqui também é 18. E esse tamanho aqui também é 18. Né? Então, dá para fazer de 2 formas. Ou você pode fazer que a resposta vai ser a área do terreno menos 2 vezes a área do triângulo. Então, vou tirar o triângulo 1 e 2 aqui, né? Esse triângulo aqui, 1 e 2. Ou então, a gente pode calcular direto a área desse paralelogramo, né? Vou começar por esse jeito 1 aqui, que é tirando a área do paralelogramo. Então, seria 24 vezes 18, tirando a área dos triângulos, desculpa, menos 2 vezes 18 vezes 18 dividido por 2. Né? Eu não quero fazer essa conta não, porque eu estou com preguiça. Então, esse daqui vai ser 18 vezes 18, né? Porque aqui eu vou cortar. Se eu colocar o 18 em evidência, isso é a mesma coisa que 18, 24 menos 18. Então, é a mesma coisa que 18 vezes 6. Pô, é melhor fazer 18 vezes 6 do que toda essa conta aqui. Né? Mas que, se você não perceber, tudo bem, faz a conta aqui e aí você vê quanto que é, tá bom? 18 vezes 6. Assim como eu faço na sala de aula a divisão mais comprida, eu gosto de fazer uma multiplicação mais comprida também. Olha, 6 vezes 8 dá 48. E 6 vezes 10, porque se 1 vale 10, dá 60. Então, isso é a mesma coisa que 108. Então, eu descobri que a área é 108.
Alternativa A. Ah, professora, eu não vou conseguir perceber essa parte de tirar. Tem como calcular direto a área do paralelogramo? Tem, né? A área do paralelogramo é base vezes altura. Nada mais do que isso. Base vezes altura. Nesse caso, a gente tem essas duas informações. Por quê? Se tudo aqui é 24 e daqui até aqui a gente tem 18, aqui a gente tem 6. Né? Então, a base dele é 6 e a altura é 18. A gente vai fazer a mesma coisa. Conta 6 vezes 18. 6 vezes 10, 60, mais 48, 108. Eu não pus unidade de medida, né? Que feio. 108 metros quadrados. Então, tanto faz. Mas para você lembrar a área do paralelogramo, saber se você consegue. Eu acho interessante essa questão. Eu falei que ela era interessante porque ela tem umas estratégias, assim, umas tomadas de decisão de como você vai dividir a figura. Mas ela não é difícil no conteúdo, né? Só a área. E a última da competência de área 2, a famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios, por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após suas construções. Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 60 metros de altura. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa e a projeção ortogonal de sua fachada lateral sobre o solo tem largura medindo 1,8 metros, conforme mostra a figura. Então imagine assim, olha, se o prédio fosse retinho, ele não ia ter uma projeção aqui. A projeção tem porque ele está torto, né? Então ele vai fazer uma sombra no chão aqui. Se o sol estiver bem aqui em cima, ele vai fazer uma sombra aqui. Se ele fosse reto, não ia fazer essa sombra, né? Se o sol estivesse aqui em cima, não ia fazer a sombra. O valor do ângulo de inclinação pode ser determinado fazendo-se uso de uma tabela como apresentada. Uma estimativa para o ângulo de inclinação alfa, quando dado em grau, é tal que... Então, olha só, gente, aqui é um problema bem clássico de trigonometria. Eu tenho o prédio aqui, né? O prédio, ele está caído. Quando ele estava assim, ele tinha 60 metros. Aqui ele continua com 60 metros, certo? Aí ele só está invertido. E aqui ele tem 1,8 metros. A gente está falando de um triângulo retângulo e a gente está relacionando a medida da hipotenusa, né? E associado ao alfa, aqui não sei se vai ficar fácil de vocês enxergarem, mas o alfa ele está aqui, na verdade, né? Ó. Acho que aqui vai ficar mais fácil. Ó. Aqui está alfa, certo? Então aqui está 90 menos alfa. Então, se eu estou usando esse triângulo aqui, eu posso transferir esse pedaço que vai ser o alfa. Ou então, se vocês acharem muito confuso, a gente pode usar esse outro triângulo, né? Nossa, ficou péssimo esse triângulo. Espera aí, vou fazer de novo, gente, porque está muito ruim. Se eu quiser usar, se vocês acharem mais fácil usar esse triângulo aqui, né? Esse aqui, ó. Então, o prédio está tombado aqui, ele tem 60 metros, né? E a sombra é a mesma aqui em cima, vale 1,8 metros, né? Tanto faz. O importante é vocês perceberem que esse ângulo alfa, ele se relaciona com essas duas medidas pelo seno, porque 1,8 é o cateto oposto e o 60 é a hipotenusa. Aqui é a mesma coisa, 1,8 cateto oposto, 60 é a hipotenusa. Se vocês não lembrarem disso, eu deixei aí em algum lugar, aí eu sei que está no Moodle, uma revisão de trigonometria. E eu faço uma revisão dessa parte de seno, cosseno, tangente. Eu acho que vale a pena, né, se vocês tiverem dúvida em relação a isso. Bom, então o que eu sei? Que o seno de alfa vai ser igual. Eita, minha letra está muito ruim, estou desacostumada. Seno de alfa vai ser o cateto oposto, a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é o 1,8, hipotenusa é 60. Eu tenho que dividir 1,8 por 60. Isso é a mesma coisa que fazer 18 por 600. Tirar essa vírgula daqui, tá? Multipliquei por 10 em cima e embaixo. Dá para dividir tudo por 6. Então, isso vai ser 3 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,03. Por que eu fiz isso, gente? Só para ficar mais fácil a conta, né? Mas se não perceber, tudo bem. Faz a conta de 1,8 dividido por 60, né?
O Enem sempre traz números que possibilitem esse tipo de raciocínio. Isso tem a ver com a destreza numérica, né? Então, a gente achou que o seno de alfa é 0,03. Se a gente olhar aqui, o seno mais próximo é o 0,031, ó, tá nessa linha aqui. Então, eu sei que o ângulo de inclinação é um pouquinho menor que 1,8, né? Porque ele está entre 1,5 e 1,8 aqui, né? Ele é mais do que 0,26 e menos do que 0,031. Então, a gente vai procurar aqui essa resposta, que seria a letra C. Deixa eu ver se está certo. Eu fiz conta certa, fiz. Então, está aqui na letra C. Então, ele é maior do que 1,5 graus e menor do que 1,8. É mais ou menos o que a gente fazia no estudo da reta, tá bom? Para achar a inclinação da reta, beleza? Bom, gente, vamos lá. Então, a gente viu as 4 questões associadas à competência de área 2, que envolve geometria. Vocês perceberam que elas são bem diferentes entre si. A questão 6, que envolvia saber aquela quantidade de caminhos, né, possíveis de estar 300 metros, um pouco mais da metade dos alunos que fizeram a sondagem acertou, e no Enem, 25%. Naquela questão que envolve a planificação, vocês foram bem, né? 80,4% acertou, e no Enem, 39%. A questão do terreno da família, o nosso desempenho foi parecido, um pouquinho mais baixo do que o desempenho geral no Enem. E o último, sobre... Nossa, já esqueci. Da trigonometria, 23% só acertou e 32% no Enem, né? Então, essa é uma questão, trigonometria é uma questão bem delicada, né? Que eu acho que vocês precisam estudar de forma geral. Caso não tenham estudado, não tenham visto os vídeos que eu tinha deixado no Moodle, acho que vale a pena dar uma olhada, tá bom? Na playlist sobre trigonometria. Bom, é isso. Vamos para a competência de área 3 no próximo vídeo. Até mais.